Então, pessoal, resolvi gravar isso aqui para poder falar um pouco sobre o filme Bacurau. Eu estava na dúvida se eu realmente deveria gravar e postar algo falando aqui nas redes sociais, mas como eu já tinha falado para algumas pessoas que eu estava com essa ideia, eu resolvi levar adiante. E também o que me fez mais ainda ter essa urgência de falar sobre isso após ler uma série de comentários no Facebook com uma compreensão um pouco equivocada na opinião sobre esse filme. Pessoas que simplesmente não gostaram do filme porque acreditam que resistência cultural, já dando um spoiler sobre o que fala Bacurau, não é algo importante a ser comentado. Então, a gente não pode falar de Bacurau, na verdade a gente não pode começar a falar de nenhum filme sem mencionar quem são os idealizadores por trás da obra. O filme é dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Kleber Mendonça Filho, que ele é um dos maiores, se não o maior realizador do cinema nacional atualmente. Na sua filmografia, ele conta com alguns filmes nacionais bem conhecidos, bem recebidos pela crítica nacional e internacional, como Aquários e Som ao Redor, mas que chega aí com Bacurau, com seu projeto mais ousado, mais concreto e, consequentemente, com sua melhor entrega para o cinema nacional em 2019. Bacurau, esse que para mim já é o maior filme brasileiro, pelo menos da década. A gente não pode mencionar só a direção, já que Bacurau conta também com um elenco muito extenso. É uma proposta interessante que mescla atores inexperientes com atores mais experientes. Entre esses mais experientes a gente pode citar a Sônia Braga, que ela tem uma grande quantidade de filmes nacionais e internacionais, alguns filmes produzidos em Hollywood. O Silvério, que ele tem uma grande importância tanto no cinema quanto no teatro nacional, principalmente nessa linha de diversidade que a gente vai entrar e falar um pouco, diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade regional. E a Karine Telles, que teve seu primeiro papel de expressividade no filme Que Horas Ela Volta, também com grande repercussão internacional. Filme protagonizado pela Regina Casé, mas eu não vou me estender aqui falando sobre isso. Antes de começar a falar sobre o filme, antes mesmo de até entrar na temática do filme, eu deixar bem claro que aqui vai estar repleto de spoilers, então se você não viu esse filme, eu recomendo que você não ouça a partir daqui, porque o tempo todo eu vou ter que estar recorrendo a cenas específicas para poder entrar na simbologia e tentar destrinchar qual foi a intenção do diretor, de toda a equipe colaborativa, do que ela quis passar com esse filme. Então é inevitável eu acabar citando algumas coisas que acontecem no filme. O filme ele se apropria de alguns elementos de vários estilos, como os filmes de western, que seriam os filmes de faroeste, a violência gore, que é essa violência mais explícita, mais chocante, e tem um quê de ficção científica. Até porque Bacurau se passa no futuro próximo, então é natural que ele acabe se apropriando dos elementos desse estilo. Não só pela questão dos objetos também, mas o próprio início, aquela imagem distante da Terra com o satélite passando, e até algumas transições de tela que eu acabei tendo a impressão de que reverenciava muito filmes de Star Wars e outros do gênero de ficção científica e de espaço. Agora que já falei rapidamente sobre os diretores, os atores, os estilos do filme, agora vamos entrar propriamente na história de Bacurau, o que Bacurau fala. O filme começa a gente sendo apresentado à comunidade de Bacurau, que fica no interior do município de Serra Verde, e logo a gente é apresentado as dificuldades mesmo que enfrentam essa comunidade de Bacurau. Todos os seus problemas, como a dificuldade de lidar com os recursos escassos, a própria questão da negligência mesmo dos políticos em relação aos problemas de Bacurau. A gente tem ali o personagem do prefeito, que é o Tony Júnior. Meio que satírico a apresentação dele, né? Porque diz que ele está levando recursos e para lá, mas só você vê o tratamento que ele dá e a própria reação das pessoas, você vê que ele não é uma figura muito querida ali em Bacurau. Tem até a cena onde o Tony Júnior joga os livros ali despeja assim na rua. Fala que gente, consegui livros para a escola. Então a gente sabe que ela não tem só o problema da dificuldade de lidar com recursos, mas também uma imagem de alguém que explore essa dificuldade, seja por interesse político, seja por interesse econômico. Mas apesar dessa cena também ter todo esse peso, ela já começa a demonstrar sobre o que vai falar Bacurau,
porque é muito interessante, porque a gente vê como a população ali de Bacurau, tudo bem, pode ser facilitada por ser uma comunidade pequena, mas como que eles conseguem colaborar? Quando o Tony Júnior está chegando na cidade, vai todo mundo para suas casas. Então já mostra ali, a gente já tem ali um cenário de resistência passiva, por assim dizer, que depende muito da colaboração dos moradores de Bacurau. Bom, já estou me estendendo, então a gente vai ter que seguir um pouco aqui a trama do filme. Bom, o que acontece com o passar do filme? Bacurau sai de um estado de equilíbrio, na verdade de relativo equilíbrio, porque sim, já apresentava seus problemas, como eu já citei, mas ele começa a ser vítima de uma ameaça ainda maior. E é essa ameaça que vai dar o desenrolar do filme, que vai levar a trama adiante do filme. Isso é uma questão de estrutura narrativa mesmo, não vou também me estender nisso. Mas tenho que afirmar aqui que desde que a gente chega em Bacurau, toda a apresentação de Bacurau, dos personagens, daqueles elementos que serão mais importantes, que serão mais emblemáticos durante toda a história, são apresentados de forma magistral pelo texto do filme. Bom, mas agora a gente precisa falar um pouco sobre qual é essa ameaça maior que dá rumo à história. Bom, a gente demora 1 hora e pouco de filme para entender o que está por trás dessa ameaça, mas a gente é apresentado ela através de alguns acontecimentos que no começo parecem muito isolados, como por exemplo a questão do caminhão pipa que foi baleado, o massacre que aconteceu na fazenda, e não lembro o nome da fazenda, Arariori, não lembro, e a questão do casal de motoqueiros que visitam Bacurau. Aliás, essa questão é incrível. Quando eles estão chegando na cidade, perguntam, vocês não vão visitar o Museu de Bacurau, não? Aí eu falo, que Museu de Bacurau? Nem sabia que isso existia. É muito engraçado. Essa cena é uma alegoria para aquela pessoa que ela não tem conhecimento, não valoriza a própria cultura nacional. Embora esses elementos, como eu falei, eles parecem desconexos no primeiro momento, quem assistiu o filme, e é quem eu estou me referindo nesse momento, já sabe a relação entre esses eventos, e eu vou evitar me estender nisso por aqui. Mas a gente sabe que a partir da relação desses 3 elementos, a gente já tem a ameaça estabelecida em Bacurau. E que ameaça é essa? Bom, a ameaça não é uma ameaça externa, é um grupo de imigrantes, tendo como figura central o norte-americano, que tenta enfraquecer Bacurau e transformar. É uma grande caçada. A gente entra aí no que seria um cenário de resistência ativa. Se antes a resistência que a gente vê de Bacurau era através das pessoas se escondendo em suas casas, agora a gente vai ter a utilização da violência e do sangue como símbolo de resistência, que vai marcar aí uma parte importante da história de Bacurau. Para encerrar o resumo da trama de Bacurau, para a gente depois poder entrar na simbologia, nos elementos que tornam Bacurau um filme tão rico, agora primeiro eu vou reiterar o meu aviso para aquela pessoa que não assistiu o filme e continua escutando, me escutando aqui. Cara, esse é o momento que se você não assistiu, para. Porque agora eu vou entrar em detalhes mais específicos que vão... se você me ouvir antes de assistir o filme, você vai ter a sua experiência um pouco prejudicada. Porque esse filme é bom que você assista sem ter nenhuma noção pré-existente sobre o filme. Era bom nem ter visto o trailer, algo do tipo. Por isso que eu acho que não é interessante para você seguir ouvindo, caso você tenha seguido até aqui. Então, revisitando aqui para quem não lembra como termina o filme. Bom, durante todo o filme a gente pode perceber que a história de Bacurau é marcada por uma grande relação com o cangaço, mesmo que isso não seja tão evidente durante o momento cronológico em que acontece o filme. Porém, nessa necessidade de lutar contra uma ameaça externa poderosa, por assim dizer, existe a necessidade de resgatar e estreitar as relações com o cangaço. E isso vai resultar em uma das melhores sequências do cinema nacional. Se você não se emocionou com essa sequência, você não é humano. Posso afirmar isso com propriedade, que é a cena do confrontamento físico, confrontamento direto entre Bacurau e os imigrantes. Isso aqui não é um discurso a favor da violência, muito pelo contrário, a gente tem que ter a maturidade para compreender o que representa essa ameaça para Bacurau e todo o sofrimento, toda a dor que causava para Bacurau, mas não só, como também transformava toda essa dor e sofrimento em entretenimento. Portanto, Bacurau, uma comunidade
que tem, em grande parte da sua história, foi marcada pela questão da violência, da opressão através da violência, não poderia ter um desfecho senão a utilização da violência como forma de resistência. E a gente pode pensar, cara, quem é Bacurau? Bacurau é uma cidade fictícia, é uma comunidade fictícia, ela não foi pensada em uma comunidade específica justamente para... Porque no cinema é muito comum a gente não dar um nome ou criar um nome fictício quando a gente quer fazer a seguinte analogia. A gente quer que qualquer povo, qualquer comunidade, qualquer grupo de pessoas se identifiquem com aquela história. Porque se a gente pensar, quantas Bacurais existem no Brasil? Quantas comunidades sofrem dos mesmos problemas de Bacurau? Então eu acho que... E eu ainda vou entrar nas contradições, sim, da utilização dessa violência, mas como ela é a única maneira de representar aí todo um Brasil cheio de bacurais. Bom, como eu falei, eu vou entrar um pouco nas contradições que em volta desse filme que surgiram por aí. Quando me falo das contradições, eu não estou me referindo a esses comentários de Facebook que eu citei no início, dessas pessoas com compreensões equivocadas, pautadas principalmente na questão ideológica, o que ficou claro para mim. Não vou falar sobre isso, porque esse tipo de ideia, esse tipo de pessoa não merece espaço nesse debate. Eu vou falar aqui de contradições principalmente levantadas pela crítica internacional. A primeira contradição que a gente pode citar é principalmente da crítica americana. Eles questionaram o fato de terem usado a língua inglesa no filme. No caso, associar a língua inglesa ao antagonismo. Bom, para o americano talvez realmente seja muito difícil compreender, já que ele não percebe, ele não se enxerga como figura central de um século de hegemonia cultural imposta a outras nações. A gente querer que o americano reconheça isso como uma questão, como um problema, é um pouco demais. Mas eu bato aqui, nesse caso, eu defendo o filme. Eu entendo o que o diretor quis passar, não só entendo como defendo esse posicionamento. Bom, a segunda contradição, e essa que vai permitir uma maior variedade de perspectivas, é em relação ao uso da violência no filme, a forma como ela foi abordada, o momento que ela foi abordada. Parte da crítica fala que a violência ela foi colocada, destoava do resto do filme e foi interpretada como uma forma de dar um apelo social para o filme, com a intenção de tornar o filme mais comercial. Da mesma forma que filmes pipocas fazem, como Mercenários, a violência ali puramente como entretenimento, ou filmes mais conceituados como Tarantino, que também se utiliza muito do artifício da violência, mas por questões ora comerciais, mas também por outras questões. Eu não vou me estender muito falando sobre isso, mas eu acho que a violência em Bacurau não tem nada a ver com essas duas abordagens desses filmes que eu citei. A violência, aí, como eu já falei, quando eu estava falando sobre o assunto do filme, foi utilizada única e exclusivamente para mostrar a questão da resistência de Bacurau. Tanto que quando a gente vê a violência mais explícita, é nesse momento que Bacurau passa de um estado mais pacífico para o confrontamento físico contra os imigrantes, contra a ameaça. E sim, é uma violência que ela precisa chocar, ela tem que chocar, ela não pode ser amenizada, senão eu acho que a própria questão, a própria temática do assunto, ela acaba perdendo o seu peso. Porque você vai ver, nossa, pessoas morreram, ok. Você tem que chocar, você tem que ver aquele filme e falar, caramba, isso acontece, isso não pode ser assim, e essas questões assim. Então, mais uma vez, eu acho que a violência foi empregada da maneira correta, porém, entendo quando começam a surgir maior variedade de perspectivas. A gente não pode também aqui dizer que o filme acertou em tudo e tem que haver alguma unanimidade em relação a tudo sobre o filme. Agora, as duas últimas questões em relação a essas contradições. Bem rapidinho, a primeira é a questão da aparição de carmelitas no final do filme.
assim como uma espécie de alucinação do personagem lá. E algumas pessoas acharam que isso foi sem propósito, mas se a gente pensar, quando a gente é introduzido a Bacurau, é na cena do velório do personagem Carmelitas. A gente percebe a importância que ela tem para, como se diz, para Bacurau ali. Então, toda essa cena ela não poderia ser mostrada sem propósito algum. Ela teria que vir a servir a algum propósito em algum momento do filme. Bom, o que eu acho que aquela aparição significa? Primeiro a gente tem que pensar em questão de quem é o protagonista do filme. A gente tem sim ali muitos personagens importantes, como a menina que eu esqueci o nome, que chega em Bacurau, mas a função dela está ali cumprida quando a gente entra ali com ela em Bacurau. Ela não é o protagonista do filme. A gente tem a Dona Domingas, que é um personagem muito importante também, quase como uma espécie de liderança, junto com o Sr. Plínio, que também é um personagem importante, mas a gente acompanha vários personagens em diversos momentos do filme. E a gente pode afirmar com isso, então, que o protagonista do filme é Bacurau. Bom, como que o protagonista é Bacurau? Como que existe a possibilidade de um protagonista não ser uma pessoa ou algo do tipo? Sim. Para a definição de protagonista tem que ser, sim, o personagem mais importante que vai tomar as ações do filme, vai agir diante dos conflitos. Só que, então, como que Bacurau age? Bom, para ele agir, para ser um protagonista, ele precisa ser dotado de vontade própria ou parecer ser dotado de vontade própria. Então, eu acho que a aparição da Carmelita dialoga muito nesse sentido. Isso é uma interpretação minha, como uma manifestação da vontade própria de Bacurau. Não sei se ficou claro, porque tem que ter um quê de sobrenatural, tem que ter um quê de espiritualidade aí para que Bacurau tenha essa vontade ou pareça ter vontade própria. E eu acho que a Carmelitas é utilizada como figura nessa questão. E a última, eu não queria nem levantar isso como uma contradição, porque para mim ficou muito mais claro, mas como algumas pessoas questionaram isso, eu não vou deixar de falar aqui. A gente tem uma cena que é quando o casal ele atira no carro daquelas pessoas que estão fugindo de Bacurau, e depois de matarem essas pessoas, a gente tem uma cena, na verdade ainda é a mesma cena, mas a gente tem um momento em que o casal transa no mato, assim, tá até o disco voador filmando. Algumas pessoas acham que tem um contraste absurdo entre o que acabou de acontecer e o que eles começaram a fazer. Mas isso é normal no cinema, quando você tem elementos que contrastam demais em um período muito pequeno. Por exemplo, tem alguns filmes que você tem uma cena de violência, mas com uma música feliz tocando, que às vezes parece que está destoando daquele momento, mas acaba imprimindo o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo naquele momento. Então, o contraste entre esses dois momentos é justamente para mostrar que não existe remorso na ação daqueles personagens. É somente... Apareceu um negócio aqui. É somente... Aquilo tudo é só entretenimento para eles. Aquilo gera tesão neles. Eles estão fazendo aquilo por diversão. Então, eu acho que não existe contradição aí. É sim um contraste muito bem implementado, mais uma vez, pelo texto e pelos diretores do filme. Agora eu vou começar a falar de algumas cenas específicas, alguns elementos específicos, sem seguir um certo padrão que eu acho que enriquecem a trama de Bacurau. Me perdoe se ficar muitas informações jogadas. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a primeira cena, que a gente vê ali vários caixões ali na estrada. Então, a partir daí, a gente já tem um prelúdio, uma ideia do que vai falar sobre o filme. A gente já sabe que a morte vai ser uma questão muito presente nesse filme. O Bacurau brinca muito com isso, vários símbolos, várias pistas do que vão acontecer durante o filme. Outro símbolo também que as pessoas perguntam muito é o que é aquilo que os cidadãos de Bacurau eles ingerem. Eu achava que tinha alguma maior explicação por trás, mas ele pelo menos até onde eu consegui chegar, é um psicotrópico natural que dá força e coragem para quem ingere. A primeira vez que a gente é apresentado esse psicotrópico é logo no começo do filme, quando
novamente, esqueci o nome da menina, mas quando ela chega em Bacurau, ela ingere quando ela está entrando em Bacurau. Então, isso é colocado como se fosse uma espécie de ritual para entrar em Bacurau. Como se você precisa, de alguma forma, coragem e força para viver Bacurau. Então, eu acho que ela foi inserido muito com esse sentido. Outro elemento curioso que enriquece não Bacurau somente como trama, mas como retrato de Brasil e de mundo também, é a cena onde os estrangeiros estão usando os brasileiros. Pô, vocês mataram gente de vocês. Eles não são da gente, a gente é de uma região diferente. O diálogo que se segue em inglês, né? Nós somos do Sudeste, uma região muito rica. Aí fala, não, por que vocês estão falando como se fossem igual a nós? Vocês, nem brancos vocês são. Aí eles começam a zoar. Eles até que parecem brancos, mas não são. Ah, são no máximo mexicanos claros, mostrando, reafirmando, reiterando essa ideia de como o brasileiro ele acaba criando uma identificação muito maior com o exterior, justamente pela questão que eu citei da hegemonia cultural que é imposta, como que a gente cria uma identificação maior com o que é de fora do que com o que é nosso. Isso foi feito através desse diálogo, foi feito através da questão do museu, das pessoas não queriam conhecer o museu. Então, eu acho que, e principalmente o que eu acho curioso, é que quando esse filme foi lançado, tem várias pessoas na internet falando, filme nacional é uma porcaria, algo do tipo. Eu acho que essas pessoas corroboram perfeitamente com o que o filme quis passar. Então, eu acho isso triste, mas de um certo ponto curioso e valida todo o argumento do filme. E o filme ele brinca o tempo todo nesse assunto que é sério, com o que eu chamei de retrato de um Brasil. A gente tem uma cena de que tem algumas crianças, muito tensa para mim, a cena mais tensa do filme, de que tem umas crianças brincando no escuro para ver quem vai mais longe, e em certo momento uma criança ela vai e ela é morta por um desses imigrantes. E o que acontece algumas cenas depois? Tem uma discussão entre esse cara que executou a criança e um outro cara também do grupo de imigrantes que discorda da ação. O cara que matou a criança, ele se defende muito em cima de um argumento. Ele parecia ter uns 16 anos. Com certeza ele oferecia perigo. Achei que era uma arma, lembrando que era uma lanterna. E isso é utilizado no filme como uma sátira perfeita às pessoas que legitimam a violência contra a população jovem brasileira, principalmente a população pobre e negra do Brasil. Justamente se apropriando desses argumentos que eu citei. Por exemplo, ele tinha 16 anos, já tudo bem matar. Ele estava num local errado, ofereceu algum perigo naquela situação, como se isso fosse justificativo para aquela pessoa ser vítima de uma má abordagem de policial ou até mesmo legitimar a própria morte daquela pessoa. E o mais curioso também é a questão do achei que era uma arma, porque se você não tinha pegado as referências a esse cenário brasileiro, ele deu essa analogia com aquelas pessoas que foram confundidas com algum bandido porque estavam com um objeto como uma furadeira, como um guarda-chuva, exemplos reais no Brasil, e acabaram sendo vítimas dessa violência por serem confundidos pela polícia. E a partir daí a gente consegue entender por que esse filme teve, assim, bem entre aspas, uma má repercussão, porque eu digo uma má repercussão não pela parte da crítica, não pela parte do público ao qual realmente o filme se direciona, mas por essa parcela da população que legitima as atrocidades que eu acabei de comentar e como elas são colocadas como antagonistas não só do filme, mas de todo um retrato de Brasil. E que, de fato, essas pessoas, sim, elas realmente... Não é que o filme posiciona, elas realmente se posicionam nessa questão de antagonismo e o filme escancara isso. Então, essas pessoas se sentiram incomodadas pela realidade representada ali. Então, por isso que você vai encontrar algumas pessoas falando que o filme não é bom, que o filme é propaganda política. E, cara, não é. Cinema é muito mais do que propaganda política, é muito além disso.
E essas pessoas, elas preferem se esconder atrás desse argumento de que Bacurau não passa de uma propaganda política do que olhar para o Brasil e procurar entender quais são as demandas, as verdadeiras necessidades do Brasil e do povo brasileiro. Mas como ele não se presta exercício de reflexão, ele acaba indo na contramão aí de todas as necessidades que eu falei do Brasil. E não só questões atuais levantadas por personalidades ridículas que vêm ganhando espaço na política brasileira, mas também o negacionismo de toda a história de um país. Porque, como eu falei, Bacurau, ele é um retrato de um Brasil, passado, presente e futuro. Agora, dando um tempo para todo mundo respirar, principalmente eu, falar um pouco sobre o circuito comercial desse filme. O circuito comercial de Bacurau em território brasileiro se iniciou e se encerrou em 2019, durando alguns meses aí, e levou cerca de 500 mil espectadores ao cinema, arrecadando uma bilheteria em torno de 3 milhões e meio de reais, o que equivale aproximadamente infelizmente, a metade do seu orçamento. Mas esses números eles são grandes quando a gente compara com a maioria dos filmes que fogem do mainstream da produção cinematográfica brasileira. O que seria o mainstream da produção cinematográfica brasileira? Seria basicamente os filmes de comédia e os filmes realizados pelo Grupo Globo de televisão, que geralmente eles acabam tendo um maior apelo popular e comercial. Números são muito bons, lógico, excelentes na verdade, mas o cinema ele serve a um propósito muito maior. E entrando um pouco nessa linha, vamos falar sobre a recepção do filme na crítica internacional. Para quem não sabe, Bacurau recebeu o prêmio do júri do Festival de Cannes, esse que é o festival de cinema com maior prestígio internacional. Entendo, o Oscar ele é uma premiação sim também de prestígio, com muita credibilidade, mas é uma premiação mais popular. A de maior prestígio ainda é o Festival de Cannes. E além do prêmio de júri no Festival de Cannes, ganhou o prêmio de melhor filme nos festivais de Lima e de Munique, que também de grande prestígio, mas Cannes ainda assim é disparadamente o maior festival de prestígio no cinema. Aí eu citei que o filme ele conseguiu prêmios importantes para o cinema internacional, então por que ele não chegou ao Oscar? Bom, tem duas formas de um filme competir, um filme nacional competir no Oscar. Um é através da categoria de melhor filme internacional, que como que funciona? Não é qualquer filme produzido no Brasil que está automaticamente elegível à categoria. Existe todo um processo de inscrição, avaliação e aprovação para um filme nacional ele representar o país na categoria de melhor filme internacional. E essa decisão ela perpassa o Ministério da Cultura, no caso a Secretaria de Cultura, porque o atual governo acha que cultura é besteira que não merece nenhum ministério. Então, logicamente, esse filme encontrou resistência de correntes ideológicas ligadas à Secretaria de Cultura. E o filme que acabou sendo representante do Oscar, mas que não chegou na categoria, não chegou entre os finalistas para melhor filme internacional, foi o filme A Vida Invisível, um filme nacional também muito bom. E segundo, o filme ele pode concorrer aí normalmente nas categorias principais, como foi o que aconteceu com Cidade de Deus, que concorreu a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro e melhor montagem. Mas do que depende isso? O filme ele precisa, dentro de um intervalo específico, ter sido exibido nos Estados Unidos, em cinemas americanos, um número específico de cinemas americanos. E isso aconteceu com Bacurau? Então, sim e não. A gente teve uma distribuidora, que agora eu tô gravando isso sem anotação, algo do tipo, uma distribuidora que apostou sim na ideia de Bacurau e o filme estava para começar o seu circuito pelos cinemas americanos, porém veio o coronavírus e os cinemas, as exibições de cinema começaram a ser encerradas. Existe uma grande expectativa sim do sucesso de Bacurau, até mesmo nos Estados Unidos, que poderia, quem sabe, trazer uma indicação ao Oscar, principalmente que eu acho que teria mais chance, que seria no melhor filme e melhor roteiro. Só que o coronavírus veio para estragar essa vontade do povo brasileiro, do cinema nacional, dos admiradores do cinema nacional.
A gente até poderia tentar aqui especular alguma coisa se quando os cinemas voltarem ao normal, as exibições voltarem ao normal, porém seria um debate, sendo sincero, bastante precoce, porque nem o debate sobre quando vão voltar a serem exibidos filmes nos cinemas americanos, lógico, de forma generalizada, é muito precoce. Tem muito pouca informação sobre isso, apesar de existir um grande debate por trás, algumas produtoras que estão querendo adiantar os lançamentos. Christopher Nolan, ele quer ser o primeiro a lançar o filme quando poder voltar a exibir os filmes, só que isso aí acaba gerando muitos outros fatores, como a própria responsabilidade de exibir o filme ou não, uma própria decisão da distribuidora de Bacurau de fazer isso. Então, por isso que a gente ainda não tem muito perspectiva, mas as expectativas eu acho que elas são em sua maioria negativas, só que eu não quero bater o martelo em relação a esse assunto e dizer que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. E para encerrar esse assunto, não só do Bacurau nas grandes premiações, mas também do podcast, esse mini podcast de uma forma geral, reiterar que Bacurau é sim o maior filme nacional, pelo menos da década, se tratando de premiações, recepção da crítica, tanto nacional quanto internacional. Bacurau conseguiu uma grande visibilidade aí em diversos aspectos. Bom, é isso que eu tive para falar com vocês sobre o Bacurau. Eu espero que toda a conversa que eu tive, ela tenha uma boa receptividade. Eu consiga engajar algumas pessoas a entrarem na discussão. Eu ainda não sei onde que eu vou disponibilizar esse mini podcast, mas espero que de alguma forma, eu vou até pensar nisso, consiga uma interação em relação às pessoas que assistiram o filme e que ouviram isso aqui, para dar algum tipo de contribuição. Porque quando a gente fala de cinema, não é A ou B. A gente tem que trabalhar com todas as possibilidades de um filme, lógico, dentro daquelas questões que são relevantes para o debate do que é o fazer cinematográfico ou até do próprio assunto do filme. Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui, porque isso não surgiu de uma intenção de começar a produzir conteúdo para a internet, e sim mais de uma demanda de algumas pessoas que conversam comigo, seja sobre cinema ou que tenham conversado especificamente sobre esse filme. Então, se tiver, como eu falei, uma boa receptividade, eu vou começar a trazer algum tipo de conteúdo para cá. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.